Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa continuar conosco. A nossa amiga fez a referência de que a gente vem lá de Vargem Grande e para fazer esse contato com vocês. E a gente vem porque o salário é muito bom. O salário é muito bom, é isso, é esse sorriso. Desde que a gente acorda, no dia que a gente tem um compromisso como esse, uma tarefa como essa, que nós fazemos aulas também da doutrina, a gente já se conecta com o nosso mentor, com o plano espiritual, pedindo ajuda, para que nesse momento nós sejamos o intérprete daquilo que deva ser dito, deva ser falado. Claro que a gente prepara, faz a nossa colinha, mas muita coisa vem de vocês. Que ela falou do pensamento. O pensamento é isso mesmo. O pensamento, ele vai e ele pode se materializar. Eu sou professor aposentado de filosofia. Um dos filósofos, Platão, ele fala do mundo das ideias. Platão diz, por exemplo, esse ventilador, antes dele existir, ele existia na mente de quem desenhou, de quem imaginou fazer. Fala, mas foi máquinas que fez, tal, tudo bem. Mas alguém, numa prancheta, falou, não, eu quero assim, a hélice assim. Enfim, ele idealizou uma mesa, uma cadeira. Então ele fala que as coisas acontecem no mundo das ideias, né? E esse mundo das ideias é o pensamento. Por exemplo, no século XIX, houveram muitas descobertas. E os historiadores perceberam que na Europa tinha um cientista, alguém pensando numa coisa. E na América, a mesma coisa, alguém estava pensando. Naquela época não tinha internet, não tinha celular para se comunicar. Então, o avião, por exemplo, o Santos Dumont desenvolveu e também os irmãos lá dos Estados Unidos também estavam desenvolvendo. Eles não se conversavam, mas eles, os dois, tiveram a mesma ideia de fazer alguma coisa que voasse, né, que saísse do chão. E isso está no mundo das ideias. Isso é científico. Isso eu penso, alguém que está na China também pensa, aquilo se encontra e as coisas acontecem, né? Então o progresso também vem daí, tá? E vem do pensamento. Por isso que nós temos que ter bons pensamentos. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 27, que é Pedir e Obtereis. Nós tivemos mais ou menos há um mês atrás falando de outro item, que era do capítulo 25, que falava buscar e achareis. Os temas parecem muito parecidos, mas não são, né? Um está colocado mais na questão do esforço pessoal, né? Busca o que você vai encontrar, busca o que você vai achar. E esse está no pedir. E esse pedir, o que é? A oração. Então nós vamos falar da oração. Nós vamos falar da qualidade da prece, nós vamos falar da eficácia da prece e nós vamos falar da ação da prece, né? A transmissão do pensamento. Eu gosto sempre antes de fazer uma introdução no tema. E para fazer a introdução, a gente lê um trecho do Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo, dia 15 agora, fez 160 anos que Kardec lançou esse livro. E amanhã, dia 18, esse livro dos Espíritos, fará 167 anos. Então vocês podem imaginar uma obra, ou foram 5 obras, que são 5 livros da doutrina, que surgiu há mais de 160 anos, até hoje está sendo estudada, até hoje ela está sendo lida, né? Então você percebe o quanto de divino tem nisso. O Kardec mesmo disse, eu não fiz nada, eu escrevi, foi a pena que escreveu, o lápis que escreveu. Hoje eu diria, o computador, eu digitei lá e o computador fez o livro. Por quê? Todas essas informações foram ditadas pelo plano espiritual.
E olha, nós estamos no ano de 2024, no século 21, somos 8 bilhões de seres no planeta, e posso garantir a vocês, tem muitos, mas muitos dos nossos irmãos que não acreditam nisso. Não acreditam que haja espírito. Muitos não acreditam em nada, outros acham que não, esse corpo morreu, acabou. Esse pensamento carece um pouco de inteligência, né? Porque não dá para imaginar que um Criador, que é Deus, vai criar a criatura como nós, simplesmente vive alguns anos e pronto. Outras crianças vivem meses, outros nem nascem, ficam no útero, morrem no útero, e outros vivem 100 e poucos anos. Uns têm super abastado, melhores escolas, melhores colégios, né? Os pais geralmente têm muito dinheiro, têm empresas, e o outro, a grande maioria, infelizmente, na miséria. Olha a África. Olha a África. Você já imaginou a gente reencarnar na África? Que prova que é viver num ambiente difícil, sem saneamento básico, sem escola, sem alimento, sem instrução. É muito difícil. Para quem já atingiu o grau que nós atingimos, a grande parte da humanidade já atingiu esse grau, é muito difícil você imaginar viver num mundo inferior. E é um mundo inferior. E olha, vou dar um conselho: se apurem, estudem, melhorem dia a dia, porque aqueles que não passarem poderão reencarnar em mundos muito inferiores, mundo que está recém saindo da caverna. E essa coisa de apertar um botãozinho, a luz acender, abrir uma chavinha assim, a água escorrer, apertar um botãozinho, a comida aquecer, não vai ter não. Não vai ter não. E a gente vai ter a ideia de que aquilo não é bom, né? Vocês podem, quem lê um pouco a história, o cinema mostra muito isso. Determinadas situações que o espírito encarnado ele fica tão revoltado que não tem progresso, porque ele lá no íntimo dele, ele sabe, por exemplo, cura de doenças, né? Alguém aqui leu o livro O Físico? Esse livro é um livro que fala que seria na época, né, um estudante de medicina. Na época não tinha médico, era o cirurgião barbeiro, eles falavam. Esse cirurgião barbeiro percorria as cidades, ele extraía dente, curava ferida, fazia tudo, né? E ele ficou incomodado, porque muitas pessoas morriam e ele acha que podia salvar. E naquela época não podia dessecar um cadáver. Então ele rouba os cadáveres, paga propina para quem toma conta lá do necrotério, para pegar o cadáver e abrir. Sabe para descobrir o quê? O apendicite, que no interior eles falam nó na tripa. E ele sabia, porque ele via a pessoa doente, no apalpar ele sabia que era aquilo. Ele falou: meu Deus, se eu cortar um pouquinho aqui, pegar aquilo, tirar e costurar, a pessoa vive. Então ele ficava angustiado, porque ele sabia daquilo. Então, provavelmente ele já estava trazendo de outras vidas, talvez de outros planetas mais evoluídos do que a Terra. Eu estou falando da Terra de 1000 anos, 1024 anos atrás. Então, se vocês puderem ver, tem o filme e tem o livro, O Físico. É muito interessante para pensar, para ver, para a gente entender essa coisa do progresso. Tá bom? Muito bom. Então, pedi e obtereis. Qualidades da prece. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens.
Em verdade vos digo, eles já receberam sua recompensa. Mas quando quiserdes orar, entrai no vosso quarto, e estando fechada a porta, orai ao vosso Pai em segredo. E o vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, recompensar-vos-á. Não afeteis orar muito em vossas preces, como fazem os gentios, que pensam que ser pela multidão de palavras que serão atendidas. Não vos torneis, pois, semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe o que necessitais, antes de o pedirdes. Quando vos apresentardes para orar, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que o vosso Pai que está nos céus perdoe também os vossos pecados. Se vós não perdoais, vosso Pai que está nos céus não vos perdoará também os vossos pecados. Ele contou também essa parábola, porque aqui tudo Jesus estava pregando, né? E aí ele fez uma pequena parábola. 2 homens subiram ao templo a fim de orar. Um era fariseu, o outro era publicano. O fariseu é o que sabia mais, o publicano era o ser mais simples, mais pobre, inclusive de conhecimento. O fariseu, estando em pé, orava assim consigo mesmo: Meu Deus, eu vos rendo graças, porque não sou como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que possuo. O publicano, ao contrário, mantendo-se distante, estava envergonhado, não ousava nem sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito, dizia: Meu Deus, tende piedade de mim, que sou um pecador. Eu vos declaro, aí Jesus fala de novo, eu vos declaro que este, quer dizer, o publicano, retornou entre os seus justificados, e não o outro, porque aquele que se eleva será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Então veja que interessante, o publicano, que era o mais simples, né, que mal sabia falar, foi recolhido no reino dos céus, enquanto que o outro, que estou aqui, sou mais eu, é nós, mano, tá, sou aí, ele não vai, porque ele não teve a humildade da oração. E ele, inclusive, julgou. Ele disse: esse publicano aí, eu não sou igual a esse publicano. Eu pago meu dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. Então, a gente sabe que quem é, não precisa dizer. Quem é reconhecido. Nós tivemos um homem brasileiro que viveu 91 anos e que ele tinha um respeito da população, um respeito dentro da religião que ele era, dentro da doutrina. Estou falando de Chico Xavier. É um respeito profundo. E ele tinha o respeito de outras religiões. Ele tinha o respeito dos homens públicos. E por que Chico Xavier tinha todo esse grau de respeito? Pela sua postura, pelo que ele era, pela sua autenticidade, pelo seu trabalho, pelo seu arregaçar de mangas e cuidar do próximo, né? Chico talvez tenha sido dos brasileiros um dos que mais cuidou do próximo. Eu cheguei a ver caminhões e caminhões na época de Natal, carregados com as doações que várias casas faziam, vários centros faziam, e o Chico ele fazia questão de acompanhar, não todos, porque era impossível estar em todos os lugares, mas alguns. E uma particularidade, quando ele fazia no centro dele, que eles faziam o presente para as crianças, ele fazia questão de embalar os presentes. Ele ia junto, pegava o papel, embalava, ele achava bonito fazer um laço bonito para o presente. Veja, a embalagem no presente, ela diz muito, mas é algo que você abriu e joga fora, né? E o Chico tinha essa preocupação, porque é ali que ele colocava todo o carinho para aquela criança que ia receber aquele brinquedo no Natal. Bonito, né? Então o Chico é uma das grandes
são dos grandes homens que a gente deve se espelhar para nossas vidas. Então, a qualidade da prece, nós vamos falar agora, iniciamos com a parábola do fariseu e do publicano. E vamos reforçar, orar em segredo. É interessante isso, porque, claro, quando a gente está aqui, faz uma oração, tem público e tal. Mas existem pessoas, irmãos nossos, às vezes, que quando tem a incumbência de fazer uma oração, de fazer uma abertura, fica buscando palavras que nem ele conhece, fica querendo buscar temas que nem ele conhece, para mostrar para as pessoas que estão lá que ele sabe, que ele, né? Então ele fica um pouco envergonhado de não saber tudo, de não ter o dom da palavra. Isso é um erro. Eu posso dizer a vocês, eu entrei na doutrina no dia 13 de abril de 1984, portanto, 40 anos. Uma das pessoas que eu mais admiro até hoje, embora não tenha mais contato, de fazer a prece final nas palestras, nos cursos, chamava Severino. Severino, ele trabalhava com estofados, ele era tapeceiro, um homem com feições rudes, com uma palavra, vamos dizer assim, muito simples, mas ele, fazendo o encerramento, era incrível as poucas palavras que o Severino falava, simples, mas a carga de energia que a gente recebia até hoje. De vez em quando eu comento com a minha esposa. Lembra do Severino, lá do centro lá do São Flávio? Ela falou, puxa vida, olha, lembra que a gente saía de lá, parecia que estava flutuando, né? Então, é isso. E às vezes um orador, uma pessoa que tem um grau de escolaridade, não é capaz de transmitir isso. O Severino era. E não era uma vez. Todas as vezes que ele fazia o encerramento ou a abertura, todo mundo admirava. Muito bom. Sem orgulho, sem julgar os outros, é assim que nós devemos orar. Sem orgulho, sem julgar os outros. De uma forma sincera, de uma forma honesta. Ter a concentração, porque o poder da prece, ele prende o pensamento. Ela falou na abertura da questão do pensamento. Quando você faz a oração, você está preso àquilo, àquela energia. Então, as palavras valem muito, o local que você está vale muito, porque, claro, se você está num local promíscuo, né, fica mais difícil a interação do pensamento. Enquanto que você está no local de paz, num local como uma casa como essa, de oração, com outras religiões, porque a oração não é espírita, a oração não é católica, a oração não é presbiteriana, a oração, é pensamento. Né? Vocês querem ver uma coisa? Nos cursos, nos trabalhos mediúnicos das casas de cura, às vezes, ou de desobsessão, às vezes vem espíritos muito maus, querendo brigar, falando mal daquele assistido que está se tratando. E aquilo tudo é pensamento. Quer dizer, se você pensa negativamente, você se liga a esses espíritos. Porque eles estão por aí, eles povoam todos, não, é outra dimensão. Aqui existem espíritos, claro, não sei quantos, mas existem muitos, né, que são trazidos para esta palestra, para esse momento, para a abertura, para o tratamento, para tudo, para o pensamento de cada um que está aí. E é isso, quer dizer, então, nós temos que entender que tem um evangelho que fala orar e vigiar. Nós temos que estar sempre orando e vigiando. Não ser carola,
Às vezes a pessoa fala uma palavra a mais, olha lá, um palavrão, uma coisa, não tem problema. Não tem. A coisa dita na hora certa, no lugar que pode se falar, aconteceu. Não é uma boa prática. Porque se você for uma pessoa nervosa, raivosa, tudo você xinga, tudo você fala um monte de palavrões, você vai estar acompanhado por espíritos que gostam disso. Se você jogatina, inferninho, bebida, não sei o que, você vai estar ligado a isso. Se você está numa igreja, se você está num culto, se você está na casa espírita, provavelmente esse espírito não tem acesso. Eles não entram, eles ficam na porta. Eles não têm energia para chegar. Essa que é a verdade. E André Luiz fala muito disso, da questão da energia. Eles são rebatidos. Temos que ter a humildade. É uma das qualidades da prece, a humildade. As preces devem ser objetivas, diretas. Não devemos fazer um tratado para uma coisa simples, né? Preces muito longas, muito demoradas, não são bem-vindas. Essa que é a verdade. E é tudo do pensamento. Então essa comunicação, essa qualidade, a gente se comunica com o Pai. Vamos falar da eficácia da prece. A prece funciona? São Marcos escreveu no capítulo 21, o item 24, ele falou assim: o que quer que pedirdes na prece, crede que obterei, e vos será concedido. Opa! Eu já estou aqui com o meu volante, eu vou preencher e vou pedir para ganhar a Mega Sena. Vou fazer uma oração, vou pedir para ganhar na Mega Sena e vou ganhar. São Marcos falou aqui, ó. Peraí. Não é bem assim que Marcos está falando, não. Aquilo que você pedir com sentimento e que você for merecedor, irá. Eu tenho minha família tem, na verdade, um processo de oração, são 63 dias. Não é uma oração espírita especificamente, não é católica, não é oração. Que oração não tem religião. A gente tem que aprender isso. Oração não tem religião. A pessoa pode não ter religião nenhuma, está lá na rua, tem um problema, ela vai, puxa, preciso de ajuda. Se for sentido, ele vai ter ajuda. Não importa. E essa oração, são 63 dias que você faz essa oração, né? São 9 semanas. É incrível como as pessoas que fazem esse tipo de oração conseguem, né? A Igreja Católica tem a novena, tem a quinzena, tem vários tipos. A doutrina tem as orações da doutrina, as orações comuns e cristãs, digamos. Mas é muito interessante. E eu fiquei analisando a força, porque são 63 dias que a pessoa vai se recolher, ter um pensamento, ter um pedido, ou seja, ela vai canalizar toda a bondade dela, todo o amor dela, 63 dias. Então, me parece lógico, do ponto de vista simplesmente de lógica, me parece lógico que ela consiga, né? Não ganhar na loteria, mas conseguir que o marido melhore em um certo aspecto, a esposa, o filho, o vizinho, a mãe, o pai, a cura. E por que não a cura? Por que não a cura? Se a pessoa é merecedora. A medicina está aí para ajudar. Quantos de nós não sabe de casos que a pessoa tinha um problema, uma doença, não sabia, meio que por acaso, fazendo um outro exame, descobriu, aí tinha um médico, tinha o tratamento e a pessoa se curou. E aí vem puxa vida, olha, aconteceu, eu estava na casa do fulano, aí aconteceu assim, quer dizer, tudo desencadeou para ter. Isso o que é? Mérito. Então eu não vou fazer nada. Eu vou ficar doente, mas se eu tiver mérito eu vou me curar. Não é bem assim. Você tem que fazer a sua parte, você tem que pedir, você tem que sentir. Se Deus conhece, é uma pergunta capciosa,
Se Deus conhece tudo a nosso respeito, por que a gente tem que pedir? Né? Pode fazer essa pergunta, não está errado. Se todo o universo tem suas leis eternas, nossos desejos não podem mudar as leis de Deus. Espera lá. Porém, nem todas as circunstâncias da vida são submetidas à fatalidade. Então essa coisa da fatalidade não existe. Por quê? Se eu falar, não, se tiver que acontecer, vai acontecer de qualquer jeito, é o destino, né? Aqui tem uma frase do Chico que fala em destino, mas a frase é um outro sentido. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar em casa de braços cruzados, por quê? Se eu tiver que ganhar na loteria, uma hora eu vou sair na rua, vou achar um bilhete e o bilhete está premiado. Né? Não preciso nem jogar, tá destino. Então, pera lá, e onde está o livre-arbítrio? Onde está a ação e a reação? Onde está a busca? Pedir e obter, onde está? Então não é bem assim. Quer dizer, eu tenho que fazer por onde? Então, eu venho, a doutrina espírita nos ensina que nós temos uma programação, né? Nossos pais, nós aceitamos, nós escolhemos no plano espiritual, atenção, essa é uma realidade. Meu pai, minha mãe, não posso ter. Pode sim, porque nós não sabemos lá atrás o que aconteceu. De repente o que está acontecendo de um pai e filho, uma mãe, filho, filha, está acontecendo um resgate, né? E vocês imaginem como Deus é maravilhoso. Um lugar melhor, uma situação melhor para pagar uma dívida, mãe e filha, mãe e filho, pai e filha, pai e filho, marido e mulher. Eu brinco às vezes nas aulas com as pessoas, eu falo, olha, se tem um problema com a mulher ou com o marido, trata de resolver, trabalhar, resolver e tudo numa boa, sabe por quê? Senão vocês podem voltar na outra encarnação como mãe e filho, mãe, pai e filho. Aí, não, pelo amor de Deus, isso não. Então, trata de resolver agora a situação, seja para um, seja para outro. Nós não nascemos colados em ninguém, nós nos casamos por amor, por sentimento, para construir uma família. Mas, se nós sentirmos que aquilo não é, se os dois, de uma forma civilizada, percebem que não é, não tem nenhum problema. A própria vamos dizer, justiça dos homens já está aceitando isso, porque era um martírio. Aquela coisa, o homem não separa aquilo que Deus uniu. Deus não uniu nada. Isso a Igreja Católica pregava, era quase que uma ameaça, né? Para as pessoas, não pode separar, é um pecado. Não, a doutrina espírita fala, não, peraí, você tem que ter responsabilidade com os filhos, com a esposa, com o marido, com a família, né? O resto se acomoda de alguma maneira. Hoje existem as famílias que um separou daqui, um dali, chama-se famílias mosaico. Então esse casou com o outro, teve outro filho, então aquele tem 2 filhos, um e um natural, esse aqui é a mesma coisa, e eu conheço famílias que convivem juntos, de pais separados. Quer dizer, e os filhos aceitam os irmãos, meio-irmãos, de uma forma natural. Isso para mim é civilização, né? Então a doutrina aceita isso e quero crer, é o caminho melhor para a humanidade, porque não adianta nada você ter uma vida de martírio para os dois lados, porque ninguém é feliz, os filhos não são felizes 3, porque pai e mãe não se dão, e enfim, vira tudo. Isso é o verdadeiro inferno. O que é o inferno? É o nosso pensamento, a nossa cabeça, a nossa mente tumultuada. Isso é o inferno. E o que é o céu? Nossa mente, o nosso pensar de forma bacana, bonita, tudo bem, tudo azul. Então, o céu e o inferno é isso. Para a doutrina, não existe um lugar circunscrito que é inferno, ou circunscrito que é céu, né? Até tem um amigo meu que é meio com ideias torcidas. Ele fala assim, olha, eu tenho a impressão que o céu já foi fechado há muito tempo,
Falei, e por quê? Ele falou, claro, porque quem que nunca pecou? Quem que nunca cometeu um dos 7 pecados capitais? Então, ninguém pode ir para o céu. Então, o que Deus fez? Fechou o céu. Estava gastando muita energia, tinha muitos funcionários lá que estavam lá parados, não chegava ninguém para ficar no céu. Claro que ele faz isso numa brincadeira, mas é uma coisa interessante para a gente pensar. Essa figura do céu, que muitos irmãos nossos acham, não, eu vou para o céu. Tem uma religião, inclusive, que fala que você vai dormir e vai acordar no céu e tal. Na casa espírita, muitas vezes, no trabalho mediúnico, o espírito sendo despertado para alguma coisa, não me desperta, eu preciso dormir que eu vou acordar no céu. Quer dizer, provavelmente era um adepto dessa religião que morreu pensando isso, morreu dizendo, não, eu vou dormir e vou acordar só no céu. Outras oferecem no céu, as virgens oferecem tantas esposas. Vocês já imaginaram uma coisa até? Nunca ouvi falar que oferece tantos maridos. Gozado, né? Não, seria lógico. Olha, você vai ser bonzinho, você é óbvio, você vai ter muitas esposas. Você é boazinha mulher, você vai ter muitos maridos. Me parece lógico, né? Mas isso é para a gente entender a racionalidade da doutrina espírita. É isso que me cativou há 40 anos e é nisso que meu pensamento com os meus filhos, com a minha esposa, a minha família, a grande maioria ou é espírita ou é espiritualista, graças a Deus. E isso é bom porque a gente foge um pouco da matéria, foge um pouco daquilo de tem que ser agora, sabe? A gente tem a eternidade. A gente tem a eternidade, essa que é a verdade. Muito bom. Nós vamos encerrar. Eu queria, como nós falamos de pensamentos, eu trouxe uma mensagem que é uma mensagem, uma psicografia do amigo Zé. Amigo Zé nos acompanhou nos anos 2000, 2001, mais ou menos, num curso em Calcaia do Alto, e vinham muitas mensagens, e essa é uma delas, e é o sonho de mulher. Diz assim: essa mulher sonhou que o seu marido havia deixado por completo o vício do álcool, e que também não se irritava mais com ela ou com seus filhos, permanecendo mais em casa e auxiliando na educação das crianças. Aquela mulher sonhou que o seu filho adolescente deixou de andar com aqueles amigos que todo mundo sabe se drogam, traficam e cada vez mais estão ligados à marginalidade. Outra mulher também sonhou que a filha mais velha desmanchou o namoro com aquele rapaz que não trabalha, vai mal nos estudos, e tudo indica ser a droga sua grande parceira no dia a dia. Aquela outra mulher também sonhou que sua mãe finalmente entendeu que ela tinha sua família, que tinha que cuidar do marido, cuidar dos filhos, que tinha sua profissão, que era independente, que deveria seguir seu caminho sozinha. Tantas outras mulheres sonharam que não havia